Olá, crianças! Bem-vindas a mais uma história missionária. E hoje eu quero contar para vocês a história de um missionário que viveu há quase 200 anos atrás. Mas a história de vida dele é contada e conhecida por todo mundo até hoje. E é importante que você, criança Nova Kids, saiba dessa história. Ela começa com os pais desse menino. O nome da mãe dele era Suzane e do pai Samuel. Eles se casaram e tiveram, sabe quantos filhos? 19 filhos. Sim, crianças. E a mãe de Suzane teve 25 filhos. Ela foi a 24ª. Então, ela aprendeu com a sua mãe atitudes sobre Deus, aprendeu a verdade sobre Deus, deu seu coração para Deus. E ela aprendeu uma lição importante sobre a nossa vida cristã. Sabe qual é? A oração. Crianças, Suzane passava 2 horas do seu dia orando. Mesmo com 19 filhos, imagina só. Ela orava 1 hora de manhã e 1 hora à noite. E aí ela se casou com um pastor, com Samuel, e eles tiveram também filhos e filhas. Um desses filhos é o nosso missionário de hoje, o João. O João, ele morava lá nos Estados Unidos com a sua família. E um dia eles estavam dormindo em suas camas, eles estavam lá descansando depois do dia e começa a sentir um cheiro de fumaça. Todo mundo, tá pegando fogo, fogo, fogo! De repente, eles olham em volta e a casa estava pegando fogo. E aí, então, rapidamente, todas as crianças acordaram e começaram a sair pela porta. A Suzane, o Samuel, as outras crianças. E aí, começou a sair um filho, outro filho, outro filho, outro filho. Só que daí a mãe foi contando 1, 2, 3, 4, 18... Tá faltando um. Tá faltando uma criança. Quem que é? Quem que é? É o João, que tinha 5 anos. Ele tinha ficado lá em cima na sua cama dormindo. Ele não tinha acordado. Crianças, ele ia morrer queimado pelo fogo. Aí então, a sua mãe começou a gritar: João, João, todo mundo gritando: João, João. E ele acorda da sua cama com aqueles gritos, com aquela fumaça, aquele calor. Ele olha em volta, vê aquele monte de fogo, aquelas chamas, caindo coisa, e ele pensa: tenho que sair daqui, senão eu vou morrer queimado. E aí então ele olha para a janela, sobe em cima de uma mala e ele olha para o seu pai lá embaixo: papai, papai, me salva, me salva. Só que ele estava lá no andar de cima da casa. Não tinha nem como ele pular e nem como alguém pegar ele. Mas os vizinhos tiveram uma super ideia. Falaram assim: vamos fazer uma escada humana para a gente se escalar e pegar o João. Então foi subindo um em cima do ombro do outro, igual a gente está vendo aqui na figura. Um em cima do outro, vai subindo, 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 até que o pai de João consegue pegar ele assim, agarrar, puxar para baixo e os dois caem no chão, salvos. Nossa, criança, ele com 5 anos, imagina só. E aí então, quando ele é tirado daquele fogo, a mãe dele fala assim: como Deus te salvou de maneira milagrosa, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Então eu vou me dedicar na sua criação, vou te ensinar a palavra de Deus. E foi isso que ela fez. Com 5 anos, ele já aprendeu a ler, sabe aonde? Na Bíblia. Ele usava a Bíblia para aprender a ler, aprender a escrever. E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí quando ele estava lá na faculdade, sabe o que ele começou a fazer? Ele se juntou com um grupo de amigos e eles se reuniam todos os dias depois das aulas para fazer oração, para ler a Bíblia. E eles não ficavam só lá não.
Eles iam na casa das pessoas e eles oravam por elas, iam nas prisões, oravam pelos prisioneiros, pelas pessoas que estavam doentes. Nossa, ele aprendeu com a sua mãe a orar, porque ele via todos os dias ela orando. E ele aprendeu também que a oração é uma das ferramentas mais poderosas nesse mundo. Por isso, ele também orava 2 horas todos os dias. Ele conta que ele acordava às 4 da manhã e ele tirava 2 horas para orar, para estar com contato com Deus, e daí ele começava o dia dele. Crianças, ele então começou a viajar o mundo para falar de Deus para as pessoas. Sabe para onde que ele foi? Para o meio da selva, falar com os índios. E aí, crianças, algo muito importante acontece na vida de João. Sabe o que aconteceu? Ele começou a pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas ele não sentia arder no coração uma chama por Jesus. Ele fazia aquilo porque ele tinha aprendido que era certo. Crianças, ele nunca tinha pedido para Jesus ser o seu Senhor e seu Salvador. Mesmo ele orando todos os dias, mesmo ele lendo a Bíblia, ele nunca tinha feito a oração pedindo para Jesus ser seu Salvador. Ele pensava que por ele fazer o bem, por ele ajudar os pobres, por ele orar, por ele meditar, por ele ir na igreja, que isso só fazia ele ser salvo. Ele não conhecia o milagre, a salvação de Jesus pela cruz. Mas aí, um desses dias, ele estava lá pregando com as pessoas, falando de Jesus. E aí, ele falou assim, muito triste: poxa, eu falo de Jesus, mas as pessoas parecem que não estão nem aí. Ninguém aceita Jesus. Meu trabalho assim, parece que é em vão. Aí então, ele abriu a Bíblia e ele leu na Bíblia dele uma passagem sobre Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz. E ele entendeu que ele precisava convidar Jesus. Ele nunca tinha convidado Jesus para ser o seu Senhor. E então ele fez essa oração e ele falou, depois escrevendo a sua história, ele falou que depois que ele fez essa oração, ele sentiu uma fome, uma sede de falar de Jesus e uma energia que ele acordava de manhã cedo e ele queria falar de Jesus, falar de Jesus, falar de Jesus. Crianças, por ano, ele pregava 780 vezes por ano. Isso significa que ele todos os dias pregava pelo menos 2 vezes ao dia. Só que não era fácil. Ele encontrava muita dificuldade porque ele chegava num lugar para pregar e às vezes as pessoas não queriam escutar o que ele tinha para falar e ficavam com muita raiva dele. Aí algumas vezes bateram nele, xingaram ele, jogaram pedra, quase que ele morreu. Mas vocês acham que ele desistiu? Não, ele pegava onde ele estivesse, ele colocava um caixote assim no pé, subia, ficava um pouco mais alto e pregava para quem estivesse ouvindo. Crianças, ele não perdia tempo. Ele mesmo fala que ele queria usar todos os minutos da vida dele para poder falar de Jesus para as pessoas. E foi isso que ele fez. Ele tinha às vezes que viajar durante muitas horas. E aí ele viajava sentado no cavalo, ele andava a pé, não tinha moleza e não tinha preguiça. Vocês sabiam que ele chegou a ler mais de 1.200 livros enquanto ele andava a cavalo? E vocês sabiam que ele escreveu mais de 230 livros? E vocês sabiam que ele e o seu irmão escreveram mais de 50 músicas? Sim, crianças. João usou a sua vida para agradar a Deus, mas ele tinha uma coisa muito clara na vida dele, que ele não podia perder tempo. Ele falava que a melhor parte do dia dele era quando ele orava. Ele falava que a oração é que dava energia para ele fazer as coisas. Como anda a nossa vida de oração? Será que a gente tem conseguido fazer nossas orações todos os dias?
a gente precisa lembrar, e assim como o João falou, que é a nossa parte mais importante do dia quando a gente fala com Deus. E olha só a foto do diário dele. Vejam só, aqui ele escreveu capítulos sobre jejum, sobre oração, sobre a vida dele. E ele fala nesse diário que ele não queria desistir, porque ele sabia que existiam ainda muitas pessoas que precisavam conhecer a Deus. Ele viveu durante 88 anos e ele não parou até o último dia da sua vida. Com 70 anos ele ainda viajava a cavalo. Com 78 ele pregou no auditório para 30 mil pessoas. Com 84 anos pegaram ele fazendo sua última pregação para várias pessoas. E no dia da sua morte, nas pessoas do seu quarto, ele ainda pregou para elas, porque ele não queria perder nenhum tempo. Crianças, ele viajou durante muito tempo para muitos lugares. Ele foi para a África, para a Europa, para a Ásia, para a América, e ele fazia de tudo para alcançar as pessoas. Quando ele morreu, ele só deixou 3 coisas: 2 colheres de prata, um casaco velho e uma chaleira. Isso foi o que ele deixou no mundo. Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado em deixar fortuna, riquezas, nada disso. O maior tesouro dele era ganhar pessoas para Cristo. Isso sim que ardia no seu coração. Quando ele foi sepultado, as pessoas passaram lá no caixão dele, elas ergueram tochas assim em vários lugares onde ele pregou, para representar que a chama que ele tinha no coração, que ardia por Cristo, que ela continuasse a arder nos corações de todas aquelas outras pessoas que ouviram Jesus e se converteram a ele. Crianças, essa história ela é maravilhosa, porque a partir dele, muitas pessoas, muitas igrejas foram criadas, pessoas foram salvas por causa da decisão de um homem de não perder tempo. E a gente também precisa tomar essa decisão na nossa vida. Essa história missionária vem para nos lembrar que a gente precisa sair e falar de Jesus para as pessoas. Você pode falar de Jesus para os seus amigos, você pode falar para os seus familiares, você pode escrever cartas, você pode fazer o que estiver dentro do seu alcance para falar de Jesus. Mas você não pode perder tempo. Crianças, a gente precisa orar, pedir para Jesus tocar o nosso coração, falar de Jesus para outras pessoas. E sempre, crianças, lembrem de orar e trazer também Jesus para o seu dia a dia e tá orando pelas pessoas. Você ora pelas pessoas, por quem está enfermo, quem está doente, por quem está precisando de emprego. Faça isso, assim como o João. Tire um tempo do seu dia e ore. Vamos fazer isso agora? Vamos aproveitar? Pense, feche os seus olhos aí. E eu quero primeiro aproveitar esse tempo e orar pelas pessoas que estão precisando de emprego ou que estão doentes. Pense aí em algum amigo seu, em algum familiar que está precisando. Feche os seus olhinhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa história, porque o Senhor falou no nosso coração. E a gente te pede que o Senhor possa estar curando cada pessoa que está doente, dando emprego para quem está precisando de emprego, ajudando a gente a falar contigo todos os dias. Que cada criança lembre de orar todos os dias e ter uma vida de oração. Nos ajuda a não perder tempo e sermos missionários aonde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês lembram que João, depois de adulto, percebeu que ele não tinha aceito Jesus Cristo e pediu para ele morar no seu coração? Você talvez venha aqui na igreja, você talvez pode fazer esse momento com Deus, talvez pode ser uma boa criança, fazer o que é certo, ser generosa, mas nunca pediu para Jesus entrar no seu coração. E agora, vamos fazer isso? Eu quero convidar você, se você nunca tomou essa decisão e pediu para Jesus entrar no seu coração, faça isso hoje e tenha a certeza que você é salvo realmente. Então,
Se você nunca fez isso, coloque a mãozinha assim no seu coração e ore assim comigo. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão. Entra na minha vida e no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Que alegria, crianças! Agora você também, assim como eu, assim como o João, você vai morar no céu e a gente vai se encontrar lá um dia. Que alegria! Crianças, bem-vindas a esse momento tão gostoso que é o nosso treinamento para missionários. É tão bom estar aqui com você e nessa série de histórias missionárias nós temos nos inspirados através da vida de outras pessoas, outros homens, mulheres de Deus que se dedicaram a falar de Jesus para as outras pessoas. E nós temos aprendido técnicas de evangelismo. Mas sabe, crianças, para que a gente realmente possa falar de Jesus para as pessoas e que a gente possa ser usado por Deus, existe uma coisa que a gente não pode esquecer nunca e ela deve vir em primeiro lugar. Primeira coisa, a gente precisa estudar muito a Bíblia e nós precisamos também orar. Não existe missionário que consiga ir adiante se ele não tiver uma vida de busca da leitura da palavra e de oração. E crianças, hoje nós queremos aprender vamos fazer um relógio de oração para te ajudar no seu momento de oração. Às vezes quando você vai orar, você vai fazer uma oração e você não sabe nem o que falar. Então esse relógio de oração vai te ajudar, vai te direcionar para que você possa fazer uma oração onde você vai abranger vários assuntos. E é bem legal a gente utilizar esse relógio. Eu vou fazer ele primeiro e depois eu vou explicar cada pedacinho desse daqui que vocês vão ver que é muito legal, tá bom, crianças? Então, para fazer esse relógio de oração, nós vamos precisar imprimir esse arquivo que vai estar aí na descrição desse vídeo. Você pode pedir para seu pai ou sua mãe imprimir. E você vai precisar também de uma tesoura e de um grampinho como esse daqui. A gente chama esse grampinho de grampinho bailarina. Então vamos lá, vamos fazer o nosso relógio de oração? Primeira coisa, nós vamos recortar. Muito bem. Depois que nós recortamos, crianças, nós vamos fazer um furinho aqui nesse pedacinho que a gente deixou. E aí a gente vai passar o grampinho. Esse furinho a gente pode fazer, pressiona assim e ele já vai furar. Esse grampinho bailarina, vocês podem pedir para os pais de vocês comprarem em livrarias, tá? É bem comum esse grampinho. Então a gente fura aqui com o próprio grampinho. Se você não conseguir fazer essa parte, você pode pedir para algum adulto te ajudar. E você vai furar, coloca aqui centralizadinho, fura o de baixo. Marcou, né? E faz o furinho. Aí você pega, passa o grampinho, abre agora ele aqui atrás, ó. Uma perninha pra cá e a outra perninha pra cá. E tá pronto o nosso relógio de oração. Então, como é que a gente vai usar esse relógio de oração? Toda vez que você for fazer uma oração, começa aqui, ó, o número 1. Então, a gente vai fazer a primeira parte da nossa oração. Nós vamos fazer louvor e adoração. Como assim louvor e adoração? Vamos falar para Deus o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Deus é bom. Você vai fazer agradecimentos a Deus, você vai adorar a Deus por tudo que Ele faz. Logo depois da adoração, você vai confessar os seus pecados. Aí você pensa, Deus, será que no que eu tenho errado? O que eu fiz hoje que não te agradou? Por exemplo, se você foi desobediente em algum momento lá com a sua família, se você falou algo de mal de alguma outra pessoa, então você pensa, pede para o Espírito Santo te lembrar e confessa esses pecados a Deus. Então, primeira coisa, você já fez o seu louvor e adoração a Deus, depois você já confessa os seus pecados. A terceira parte aqui da nossa oração,
Aí você vai começar a orar por você. Você já confessou seus pecados, já engrandeceu a Deus e agora você vai começar a fazer os pedidos sobre aquilo que você está precisando, sobre os seus sonhos. Criança, uma coisa muito importante para a vida de vocês é desde agora vocês já começarem a pedir a Deus aquilo que vocês desejam. Por exemplo, a sua profissão, a pessoa com a qual você vai se casar um dia, o homem ou a mulher que você um dia Deus vai preparar para você. Você já pode começar a pedir as características dessa pessoa a partir de agora já na sua vida. Você pode pedir sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. Pode começar a entregar tudo isso para Deus. Aí você ora por você. Depois você ora pelos seus familiares e amigos. Essa hora é uma hora muito importante da nossa oração para você que tem esse desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Você vai começar a orar pela vida das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que você sabe que precisa conhecer Jesus. Você vai pedir oportunidade para que você possa falar de Jesus, seja na sua casa ou na sua vizinhança, com outras pessoas, com seus familiares, com seus amigos. Você vai começar a orar pela vida dessas outras pessoas. E depois aqui no 5, olha que importante, você vai orar pelas igrejas e pelas nações. Comece orando pela nossa igreja, pela sua igreja, e depois você pode orar pelas igrejas espalhadas por todo o mundo. Sabia, crianças, que tem muitos locais onde as pessoas não têm tanta liberdade para falar de Jesus como nós temos aqui no Brasil? Nós temos que orar por essas pessoas porque elas sofrem muito. Então existem perseguições em outros países, então nós precisamos orar para que essas pessoas tenham forças para continuar fiéis e sempre honrando a Deus. E por último, crianças, nós vamos orar, terminar agradecendo por tudo que Deus nos tem dado. Pela sua saúde, pela sua família, pelo alimento, pela nossa igreja, por tantas bênçãos que Deus tem nos dado. Então, isso aqui, crianças, é um direcionamento para a sua oração. Se você orar todos os dias seguindo esses passos, daqui a alguns dias você já vai colocar isso na sua mente e você nem vai precisar mais desse reloginho de oração. Mas até que você consiga decorar tudo isso aqui e colocar isso tudinho no seu coração, não tem problema, você olha o primeiro, daí você esqueceu qual que é o segundo, você vai lá para o segundo, agora eu tenho que confessar os meus pecados, aí você pede para o Espírito Santo te lembrar. Agora eu tenho que fazer o quê? Tenho que orar por mim. Então, crianças, um missionário precisa de desenvolver uma vida de oração. Todas as histórias que nós temos aprendido aqui no Nova Kids, de homens e mulheres de Deus, em todas as biografias nós temos visto que essas pessoas dedicavam bastante tempo do seu dia na oração. Você pode orar logo de manhã, quando você acorda, você pode orar no meio da tarde, você pode orar à noite, mas separe, crianças, o seu tempo de oração. Jesus nos deixou esse exemplo. Jesus orava várias vezes ao dia, ele se retirava vários momentos para orar. E assim nós também temos que fazer, crianças. Precisamos buscar a Deus através da leitura da Bíblia e da oração. Tchau, crianças, até a próxima história. Semana que vem tem mais.